Muito contente, alegre. Primeiro culto da assistência social. Poder compartilhar com vocês essa felicidade de nós estarmos juntos como igreja e como família, amém? Vou dar uns recados. Que os visitantes sejam bem-vindos. Retira uma lembrancinha no balcão do Boas-Vindas ali no fundo, amém? Sábados, nós temos Muay Thai e Jiu-Jitsu. Nós temos o nosso Ministério MDL. O Muay Thai às 14 horas e o Jiu-Jitsu às 15h30. Sexta-feira às 20h30, Ministério Nova Vida. Do dia 4 ao dia 6/6, Congresso do Recri, lá na sede, inscrições gratuitas. Lá no Frai está escrito que tem que levar 1 quilo de alimento também, tá? Não vai pagar nada, só leva 1 quilo de alimento, amém? Dia 12/6, parecia que estava longe, parecia que era uma eternidade, mas chegou. Dia 12/6, jantar de casais, amém? Cola, traga sua esposa, vai ser uma bênção. E não vem de falar de valor não, porque se você for levar lá no aquele coco bambu lá que abriu lá no Shopping Itaquera, lá é uma paulada. Você vai lá no negócio nordestino lá, jantar nordestino, você deixa outra paulada. Eu fui com os meninos no McDonald's, eu falei, que é isso? Por isso que meu pai me levava para comer hot dog. Então, irmão, vem aí que vai ser uma bênção, amém? O jantar de casais, eu lembro que alguns aninhos atrás, não vou falar os anos, que a gente está ficando velho, eu lembro que eu fui com a Cris do jantar de casais, lá na Curuçá, e ali Deus mudou a nossa história. Nós estávamos prestes a se separar já, estava num movimento do casamento bem conturbado, e nós chegamos naquela igreja, não era nem jantar, era um café, e ali Deus ministrou sobre as nossas vidas, e desde diante nós estamos aqui, amém? Então invista na sua esposa. Família, hoje oficialmente, ô Júnior, abre a porta ali para nós da Kombi ali. Hoje oficialmente nós vamos estar lançando uma campanha na nossa igreja, tá? Qual é a campanha que nós vamos estar lançando na nossa igreja aqui? Temporada da Kombi cheia. Cheia do quê? De alimentos não perecíveis. Então, família, qual que é a nossa meta como igreja? É encher aquela Kombi ali, ó, de alimentos, arroz, feijão, fubá, água potável, tudo que não for perecível, traga. Por quê, família? É uma época de frio, muito frio. Então a assistência social acaba ajudando, fazendo muito caldo para levar para a rua. Nós visitamos muito albergue, muita casa de recuperação. E assim, essa galera que é situação de rua, eles acabam migrando para esses lugares, então aumenta a demanda, tá bom? Então, família, vamos trazer os alimentos aí, nós vamos ficar 1 mês com a nossa Kombi ali, ó. Espalha essa notícia, manda transmissão, manda direct, coloca no Instagram, no TikTok, avisa o muçulmano, avisa todo mundo, fala, vamos levar lá que a gente vamos abençoar o povo do Itaim Paulista, amém? Du, vem pra cá, em nome de Jesus. A paz, família, boa noite. Eu me chamo Eduardo, para quem não me conhece, eu sou obreiro da casa, eu e minha esposa Tayane, temos 2 filhos, Rafael e Sofia. O Dodô me confiou a palavra de dízimos e ofertas. Eu vou estar lendo aqui a passagem de Provérbios 3:9, né, que é uma palavra de dízimos e ofertas. Honrar o Senhor com os teus bens e com tua primeira parte de todos os teus ganhos. Amém, família? Às vezes a gente pensa, eu não vou na igreja, eu não vou no culto porque eu não tenho um recurso financeiro para entregar no altar, né? E às vezes não é só isso que Deus pede para a gente, né?
Hoje aqui estamos num tempo de frio, um tempo chuvoso, onde a gente poderia estar em casa um sábado à noite comendo uma pizza, assistindo um filme, né, debaixo do cobertor ali, do colchão, no sofá. Mas estamos aqui ofertando a nossa vida para Deus, né, no culto do sábado à noite, né, o primeiro culto da assistência, assim como o Douglas falou. E através dos dízimos e as ofertas, a gente mantém a igreja aberta, né? As portas abertas. A gente pode abrir outras igrejas, enviar profetas, missionários aos outros países, né? E ofertar na vida de alguém, né? Eu vou dar um breve testemunho da minha vida. Se eu já falei aqui, se alguns ouviram, vou só dar um breve, um resumo. Há 10, 12 anos atrás, eu passei um processo muito profundo de depressão, né? Onde eu não via saída na minha vida. Aí através de pessoas, né, de célula, que é muito importante, célula nos lares, as pessoas nunca desistiram da minha vida, ofertaram muito na minha vida em oração, em amor, né, em compaixão na minha vida, nunca desistiram. Eu tentei tirar minha própria vida, né, eu tentei uma vez tirar minha própria vida. Eu fui fazer o ato, só que eu senti uma voz no meu coração: filho, não é isso que eu quero para você, não é isso que eu te trouxe para a terra. E foi através da cela, de oração, de oferta. E hoje eu estou aqui, né? Eu nunca imaginei estar aqui no altar, falando da palavra de Deus. É muito gratificante, é muito gostoso. E através dos dízimos e as ofertas, igrejas foram abertas, vidas são curadas, né, vidas são salvas, famílias são transformadas, né? Eu nunca imaginei em casar, ter família, conseguir fazer 2 faculdades, né? Eu consegui comprar minha casa, meu carro, coisas que eu nunca imaginava. E eu agradeço a Deus pelas vidas das pessoas que ofertaram na minha vida. Oração, oferta, amor, um abraço, um aperto de mão. Cara, o que seja você fazer a vida de uma pessoa feliz já é uma oferta. Né? Nem sempre é trazer dízimos e ofertas, é sempre estar ali, cuidando da vida das pessoas, amando as pessoas, trazendo um alimento, trazendo uma roupa, né? Dando um abraço, igual eu vejo ali os boas-vindas, as pessoas chegam, eles dão um abraço, dão amor, dão carinho, né? Isso é oferta também, né? Eu trouxe essa palavra aqui de Provérbios, porque tudo que nós temos, nós podemos ofertar a vida da pessoa. Amém, família? Aqui vai ter o gasofilaço, ali vai ter as maquininhas, né? Quem puder trazer seus dízimos e as ofertas, traga com coração, que Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, família, reverência esse momento aí, vamos celebrar. Deus ama quem dá com alegria. Deus de Abraão está neste lugar. Deus de Abraão nós vamos adorar. Deus de Abraão está neste lugar. Deus de Abraão nós vamos adorar. E vamos adorar a Deus. E vamos adorar ao grande Deus. E vamos adorar a Deus. E vamos adorar ao vivo Deus. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Ele é Deus, o grande Deus, é Deus, oh, nananá, o grande Deus. Deixa que Jesus vai te falar, deixa que Jesus quer te dizer, deixa que Jesus quer te tocar, vem no seu coração, te dar a salvação, fazer você sorrir, amar e perdoar, só Deus. Amém, Sérgio? Só Deus. Glória a Deus, família. Vamos estender as mãos para cá. Vamos orar, né? Senhor Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por esses dízimos e ofertas, Senhor, que foi derramado aqui no seu altar, Senhor Jesus.
Que esses dízimos e ofertas, Senhor, venha ser para largar das suas estacas, Senhor. Que venha abrir mais igrejas, Pai. Que vidas sejam restauradas, Senhor Jesus. Que famílias sejam transformadas, Senhor Jesus. Que sonhos sejam realizados, Senhor Jesus. Porque o Senhor pode todas as coisas, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por essa igreja aberta, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque aqui verdadeiramente é só a palavra, Senhor Jesus. Que aqui há sonhos e projetos, Senhor Jesus. É assim que nós oramos, Pai. Te entregamos esses dízimos e ofertas, Senhor Jesus, em Tuas mãos, Pai. Dê tremor e temor àqueles que vão manusear esse recurso, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos fez e nos faz, Pai. Nós te amamos, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Família, para nós é uma honra, uma alegria ter o nosso líder aqui, o pastor Boni. Está fazendo o nosso primeiro culto. Vem para cá, pastor. O Krever, que também já liderou a assistência. O Tom, que não está aqui. Sempre foi uma luta, né? A gente fazer o primeiro culto nosso e ter o nosso líder global aqui. Amém? Glória a Deus. Eu posso pedir um favor para vocês? Pastor, vem aqui o pastor, vem aqui o irmão, deu um branco aqui agora. É o pastor Ronaldo, né? O Douglinhas. Se coloquem de pé, por favor. Eu gostaria que vocês, junto com o pastor, orassem pela minha vida. Amém? Minha esposa, por favor, vem aqui também. Orasse pela nossa vida, para a gente estar trazendo algo que Deus tem para a igreja dele, que somos nós. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado pelos teus filhos, pelos teus servos, pela disponibilidade, Senhor Jesus, deles estarem aqui. Nós sabemos que Tu és um Deus de provisão. O Senhor tinha marcado esse dia na agenda. Nós pedimos a Tua intervenção, Pai. Guarda, cuida, Pai, desse culto. Usa, Pai, o pastor Boni, Pai. Abençoe essa família, Pai, que ele possa nessa noite ser o instrumento, em nome de Jesus. O Senhor está entronizado, o Senhor é adorado. Seja bem-vindo nesse lugar, seja bem-vindo nessa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Vem aqui, é dando que se... Pai, em nome de Jesus, toma os seus filhos com poder, com graça. Pai, eles têm servido na Tua casa com amor, Senhor. Então enche eles da Tua presença, Pai. Já vai derramando, que céus e terras se unem, Pai. Em nome de Jesus, que anjos subam, anjos desçam, Pai. Já vai tomando eles com poder, com graça, Pai. Vai invadindo a Tua igreja já, Pai. Vai tocando em cada um dos seus filhos, Pai. Vai trazendo poder, autoridade, Pai. Que a partir de hoje, Senhor, em nome de Jesus, a vida deles nunca mais será a mesma. Vira para essa pessoa do seu lado e fala assim: em nome de Jesus, a partir de hoje, a tua vida nunca mais será a mesma. Deus marca um tempo novo sobre a tua vida. Se você crê, aplauda o Senhor. Espírito, a palavra de Deus fala que é dando que se. Enquanto você ora por mim, Deus está te abençoando. Tá dando para entender o mistério, irmãos? Às vezes a gente acaba não orando por ninguém, não faz nada, e aí também não tem como a gente receber nada. Você precisa dar alguma coisa. Eu costumo falar que na ação social, quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não serve, não serve. Vira para o seu irmão, fala para ele aí. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não serve, não serve. Se coloca em pé e cumprimenta no mínimo 5 pessoas. Sai do seu lugar, fala: oi, aqui é culto da ação social.
É assim que Deus quer ver a igreja dele. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: a partir de hoje, em nome de Jesus, a tua vida nunca mais será a mesma. Deus marca um tempo novo sobre a tua vida aqui, nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você vai entender o seu papel e o que você tem que fazer nessa terra, amém? A partir de hoje você vai sair daqui transformado. Pois não me envergonho, Romanos 1,16. Romanos 1,16, vamos colocando aí no telão, a gente vai acompanhando, é isso? Então vamos lá. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, de princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Glória a Deus. Visto que andamos por fé, segunda carta aos Coríntios 5:7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Vira para o seu irmão e fala: não tem para onde você correr. Você tem que andar por fé. Sem fé é impossível agradar-lhe. Coloca aí, vai, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Vira para o seu irmão e fala para ele: quer agradar a Deus? Fala para ele: quer agradar a Deus? Então tenha fé. Depois que eu aprendi isso, eu preciso só fazer um negócio aqui antes, porque eu não gosto de pregar para gente feia, sabe, irmãos? Eu sou um cara muito bonito, por sinal, né? Meu amor que eu diga ali, né? Ela teve a maior sorte, pegou um negrão lindo, maravilhoso. E eu acreditei um dia na palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Eu já fui feio um dia, entendeu? Mas depois que eu conheci o Evangelho, eu conheci a verdade. Aí eu nunca mais fiquei feio. Aí eu fiquei lindo, maravilhoso. Às vezes eu olho no espelho, eu falo assim: Deus, que negrão lindo que o Senhor fez, que sou eu. Papai, o Senhor caprichou, hein? O Senhor caprichou, pegou e jogou a forma fora. Só tem uma digital. Nós somos a imagem e semelhança de quem? De quem? Deus é feio e é bonito, hein? O que vocês acham? Lindo. Vira para o seu irmão e fala: olha, você é a imagem e semelhança de Deus, você é lindo. A palavra de Deus fala que o coração alegre aformoseia o... Dá um sorriso para essa pessoa, dá um sorriso para essa pessoa. Se estiver sozinha, sai do seu lugar, vai até ela ali, dá um sorriso, fala para ela assim: ó, além de você ser lindo, maravilhoso, você é formoso. E aí? Agora eu pergunto para vocês: e aí, vai ficar com quem? Com Jesus que te coloca lindo, maravilhoso, ou com o cão, ou com aqueles que emprestam a boca para o cão para falar que você é narigudo, orelhudo, barrigudo, careca, zoiudo? Eu prefiro ficar com Jesus. Se você crê, se coloca em pé. E nós vamos dar uma salva de palmas a Jesus e agradecer. Só um minutinho, espera um pouquinho. Você tem que saber o que você está fazendo antes.
E você vai agradecer a Ele por essa pessoa linda, maravilhosa que Ele fez, que é você. Ó, só existe uma digital, não tem outra, a sua é única. Ele te fez, Ele me fez, Ele nos fez únicos. E quando você começa a entender isso, aí você vai entender a gratidão que tem que ser. O sistema hollywoodiano, né? Colocou um tal de Brad, uma tal de Jolie, e aí vai um monte de Josie Bibi, e aí só o sangue de Jesus. E aí a gente começa a querer ficar alemão, loiro, o negão quer ficar loiro, né? O branquinho quer ficar negrão, e ninguém está contente com nada. Mas você tem uma identidade. Eu tenho uma identidade. A igreja do Senhor Jesus tem uma identidade. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Então dá uma salva de palmas e agradece a Deus. Obrigado, manda um beijo para ele. Obrigado, Jesus, por essas pessoas lindas, maravilhosas que o Senhor fez, que somos nós, Pai. Obrigado, o Senhor caprichou, Senhor. Obrigado, Senhor. Que caia por terra, na autoridade do nome de Jesus, todo complexo de inferioridade, todo demônio que anda falando no ouvido da igreja, que caia por terra agora em nome de Jesus, e que venha um tempo novo, e que venha um tempo novo de convicção, de certeza, de identidade divina, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento. Agora eu consigo olhar para você, porque agora você ficou bonito, bonita. Amém? Amém? Ó, 3 ali ficou bonito, mas o restante acho que não acreditou muito. Amém? Ligado na terra, ligado nos céus em concor. Tudo que ligarmos na terra, será ligado nos céus em concordância. Quando nós concordamos aqui, céus e terra se movem ao nosso favor. É muito sério. A gente precisa, como igreja, começar a tomar os espaços e começar a avançar. Amém? Glória a Deus. A assistência social da igreja não é apenas entregar cesta básica, é entregar dignidade, não é apenas dar pão, é mostrar que ainda existe amor em um mundo frio. Vira para o seu irmão e fala: Deus conta com você. Você deve, você me deve, você deve. Olha para ele e fala: você me deve, e você deve para o mundo o amor. A palavra de Deus fala: a ninguém deveis nada, só o amor com que Cristo vos amou. Nós somos devedores ao mundo do amor com que Deus nos amou, amém? Jesus nunca ignorou a dor de ninguém. Onde havia fome, Ele alimentava. Onde havia choro, Ele consolava. Onde havia excluídos, Ele aproximava. A igreja cheia do Espírito também precisa ser cheia da compaixão. Não adianta a gente falar que está cheio do Espírito Santo e não tem compaixão com o próximo. Nós precisamos cuidar do órfão, da viúva. A verdadeira religião é o quê? Cuidar do órfão, da viúva nas suas necessidades. A igreja primitiva repartia o que tinha, e por isso o povo via a glória de Deus sobre eles. Amém, irmãos? Então o que acontece? Ali no começo ali que a palavra de Deus fala para nós, que eles se dividiam entre eles. Ninguém tinha necessidade de nada. Todos ali se dividiam, vinham buscar a cesta básica na igreja, a igreja tinha para dar, e todo mundo se ajudava. As viúvas que iam a cada dia aumentando mais, porque era uma perseguição grande, né? Então o cara aceitava Jesus, já sabia que ia morrer. Só o sangue de Jesus, né? O cara tinha que estar cheio do Espírito Santo mesmo, e crendo na vida eterna, porque ele já aceitava Jesus e sabia que ia morrer. E aí ia ficar as viúvas, porque eles não matavam as mulheres, matavam os homens. E ali que acontecia, né? As pessoas estavam ali, e ali tinha que cuidar do órfão, da viúva, porque muitos ficavam órfãos e viúvas ali. E ali a igreja se ajuntava, se unia para todo mundo se ajudar, amém? E aí Deus ia ali acrescentando a graça dele, derramando do poder dele sobre a igreja, amém? Glória a Deus.
assistência social da igreja, eu vou falar um pouco como começou, né? Eu li um texto uma vez na Bíblia, Mateus 25, 31 a 46, pode até colocar aí já. Mateus 25, 31 a 46. Eu li esse texto na Bíblia. Para quem não sabe, eu sou o pastor Daniel Boni, da Igreja Bola de Neve sede, né? Sou um dos fundadores da Igreja Bola de Neve, junto com o apóstolo Rina. Começamos ali, junto com ele ali, o trabalho que a gente começou, era um grupo de jovens, nós éramos de uma outra igreja. Aí Deus deu a direção, nós saímos dessa igreja com mais uns 5, 6, umas 9 pessoas mais ou menos, e aí fomos e abrimos a Igreja Bola de Neve. Amém, irmãos? E quando nós abrimos a Igreja Bola de Neve, Deus, eu li esse texto que nós vamos ler agora, e a minha vida mudou. Eu comecei a me preocupar com o órfão, com a viúva, com o necessitado, e ali foi que começou o trabalho da assistência social na Igreja Bola de Neve. A Igreja Bola de Neve começou já com um trabalho social, ali no comecinho já, né? E ali foi que a gente começou esse trabalho, foi isso aqui que eu li, né? Algumas versões falam sobre o grande julgamento, que esse é o lema da ação social, né? O grande julgamento. Algumas outras versões, o que fala aí na sua Bíblia? O juízo final, a vida eterna, o castigo eterno, né? É muito sério, a gente precisava até pregar mais sobre isso, porque é muito sério. Vamos lá? Eu vou ficar aqui de ladinho para ver se eu consigo ver melhor. Vamos lá? Quando o Filho do Homem vier na sua glória, e com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, e recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: em verdade lhes digo, que tudo que vocês fizeram a algum desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, enfermo ou preso, e não te servimos? Ele responderá: em verdade lhes digo, que tudo que vocês não fizeram a algum desses pequeninos, também não fizeram a mim. Então esses irão para o castigo eterno, mas, vamos ler todos nós juntos? Mas nós, vamos se encaixar nessa situação, mas nós, os justos, para a vida eterna. Amém. Se você crê, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. E foi aí, irmãos, que eu li essa passagem, a minha vida mudou. Eu nunca
a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque eu comecei a entender que quando eu fazia algo para alguém, eu estava fazendo para o próprio Deus. Porque a essência do nosso Deus é o amor. Amém? E quando você começa a entender isso, a tua vida começa a mudar. Você começa a não comer mais das migalhas que caem da mesa do Senhor. Você começa a sentar à mesa e comer do pão, porque você é filho, é filha de Deus. Amém? A palavra de Deus fala, irmãos, que o tema da pregação é esse: qual é Deus no céu, somos nós na terra. A palavra de Deus fala que eu e você, nós vamos julgar o mundo, os anjos. Eita, pastor, você está falando sério, pastor? É sério. Pastor, mas eu não estou nem conseguindo resolver minha vida direito. Como que eu vou julgar alguma coisa? Presta atenção. Primeira carta aos Coríntios 6, 1 a 11. Vamos lá? Nós vamos julgar o mundo, os anjos. Nós até cantamos, né? A música do Fernandinho. Nós vamos julgar o mundo. Não é? Mas aí a gente acaba falando da boca para fora e acaba não entendendo o que Deus conta com a gente, com a igreja dele, nessa última hora. A palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É aí nós, a igreja reunida. Vamos lá? Primeira carta aos Coríntios 6, 1 a 11. Eu vou tentar ler o mais rápido possível para a gente ganhar tempo e você entender quem você é, o seu papel nessa terra. Amém, irmãos? Porque se eu sair daqui, você entendendo isso daqui, já valeu. Já ganhei o ano todo já. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Se algum de vocês tem queixa contra o tema que fala aí, é litígio entre irmãos. Briga, confusão entre irmãos. Litígio é o que? Uma confusão que Sério, vamos lá? Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos injustos, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Mas quem que é os santos, pastor? Não é o Santos Futebol Clube não, viu, irmãos? É você, sou eu sou santista, né? Porque Jesus falou, sede santo como eu sou santo, brincadeira. Mas fica tranquilo, vocês são da Zona Leste, são corintianos aqui, né? Mas fica tranquilo. Tem a carta aos Coríntios também, entendeu? Então você segue o que fala aos Coríntios. Então nós podemos ser corintianos também, tá bom? Mas tá bom, se é São Paulino, não tem problema. O apóstolo São Paulo, né? Sejam imitadores de mim como eu sou de Cristo. Então seja um São Paulino também, tá bom? Tem para todo mundo aí, tá bom? Não fique triste, né? Amém, irmãos? Então, vamos lá. Vocês não sabem que os santos separados hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar causas de menos importância? Vocês não sabem que havemos de julgar o quê? O quê? Eu não ouvi. Temos que julgar o quê? Você está dando para entender, irmão? É muito sério. Continua lá. Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, quando vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, nomeiem juízes os que são rejeitados nas questões relativas aos valores da igreja? Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vós alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Em vez disso, porém, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver ações judiciais entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça?
Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça, prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que têm relações sexuais com outros homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês foram assim, contudo, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. É muito sério, irmãos. Nós vamos julgar o mundo. E quando a gente olha isso, a gente fica falando, meu Deus, mas como eu? A palavra de Deus fala em Tiago 1,5, eu não tenho sabedoria. Aí Tiago 1,5 fala assim, vamos lá? Se alguém de vocês tem falta do quê? Peça a Deus que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedido. Então a gente tem que começar a pedir sabedoria, irmãos, para Deus, para a gente andar e fazer as coisas nessa terra, porque hoje nós temos, a palavra de Deus fala que nós temos a mente do quê? De Cristo. É muito sério, nós temos um compromisso muito grande com o Senhor e com a obra dele, com as vidas, irmãos. Por isso que ele fala, a ninguém deveis nada, só o amor. Nós somos devedor do amor de Cristo para esse mundo. A palavra de Deus fala, por aumentar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos esfriariam, e o amor tem se esfriado, irmãos. Mas Deus conta com a igreja dele, e ainda mais com o trabalho social e a ação social da igreja, porque é aqui que vai começar a exercitar o amor. Irmãos, muitas vezes a gente está perdido, não sabe o que vai ser a minha vida, começa a olhar para situações contrárias, do jeito, o caminho que está indo no mundo, a gente olha e fica assustado, com medo. Mas Deus nos chama para amar, para se aperfeiçoar no amor dele. Vamos lá? 1 João 4, 16 a 21. Sabe esse medo do amanhã? Tudo isso cai por terra quando você busca o amor de Deus. Olha que gostoso. 1 João 4, 16 a 21. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é o quê? Vira para o seu irmão e fala, Deus é amor. Tem até uma igreja aí que chama Deus é amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do quê? No dia do quê? No dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. Está dando para entender, irmãos? Vamos continuar lendo. Porque nesse mundo somos como Jesus. Qual é Deus no céu? Somos nós na... Vira o seu irmão e falou, você é um amor. É difícil falar isso, né, irmãos? Tem uns que ficam até meio assim para falar, nossa, amor. Falar que é orelhudo, barrigudo, careca, narigudo é fácil, né? Todo mundo gosta de zoar, colocar apelido. Agora falar coisa boa, você vê como o homem é gerado no pecado, é uma coisa difícil até para falar algo lindo para outra pessoa. Está dando para entender? Mas Deus vai quebrar isso, você vai entender quem você é e você vai mudar. Volta lá um pouquinho, desta forma o amor está aperfeiçoado entre nós, no dia do juízo temos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. Então o que acontece? Não vai ter juízo. Vira para o seu irmão e fala, não vai ter juízo para você, não vai ter juízo para nós que vamos julgar o mundo. É muito sério. Quando você começa a entender o evangelho do Senhor Jesus Cristo, você começa a viver e reconhecer
as duas fraquezas diante dele, e o poder dele começa a se aperfeiçoar nas suas fraquezas, e você começa a mudar o seu jeito de ser. Amém? Vamos continuar, vamos lá, cadê? No amor não há medo. Sabe o medo do amanhã? O que vai ser a minha vida? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou ser um idoso, né, aposentado, ou vai quebrar a aposentadoria aí? Será que vai sobrar dinheiro lá? Será que não vão torrar todo o dinheiro lá? Não vai sobrar nada para mim? Será que... Esse medo cai por terra quando o quê? No amor não há o quê? Pelo contrário, porque Deus não tem dado espírito de medo, mas sim de fortaleza, amor e moderação, equilíbrio. É esse o Espírito Santo que está sobre nós. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém, glória, pode aplaudir o Senhor. Irmãos, não tem como a gente falar que ama a Deus se a gente não ama o nosso irmão. Ah, pastor, mas não é que você não conhece esses cabas que ficam do meu lado. Só o sangue de Jesus, pastor. Mas isso daí é só Jesus. Irmão, a palavra de Deus fala que em Coríntios 13, que o amor tudo sofre, tudo crê, não soberbece, não busca seus interesses, não suspeita mal, não age com indecência, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Deus quer derramar o amor ágape sobre o teu coração, esse amor que olha para o ser humano e não tem ódio, tem amor, tem compaixão, olha para uma pessoa e quer vê-la ser transformada, mudar. Amém? Às vezes, irmãos, a gente, durante um tempo, a gente ouviu muita coisa assim, sabe? Como que fala? Os pobres vai ter sempre entre vocês. Jesus falou que pobre vai ter sempre do seu lado. E aí o que acontece? A gente acaba pegando isso daí para não ajudar mais os pobres, as pessoas necessitadas. Mas vamos lá? Vira para o seu irmão e fala: a fé sem obra é morta. Amém? Vamos lá? Tiago 2, 14 a 26. Vamos lá, vamos ler rapidinho aqui. Tiago 2, 14 a 26. A fé sem obra é morta. Vamos lá. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Continuando. Se o irmão ou uma irmã precisar de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé. Tipo, a pessoa chega aí, vem na igreja, aí toda capengando, está precisando de uma ajuda, aí você fala: ah, irmão, Deus abençoe, vai lá, Deus abençoe, tchau. Vai com Deus até a esquina. E o irmão fala: misericórdia da tua vida, né? E fala assim: e da minha também. Vira para o seu irmão e fala, olha para ele e fala: misericórdia da tua vida, né? E da minha também, né? Está dando para entender, irmãos? Por isso que a igreja tem ação social, que o irmão chega aí, alguma coisinha sempre sai levando, né? Ninguém sai de mão vazia, né? Geralmente damos alguma coisa. Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem,
até mesmo os demônios creem e estremecem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é morta? A fé sem obras é morta, é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Caso semelhante é a de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras? Quando acolheu os espias e os fez subir por outro caminho? Portanto, o corpo sem o espírito está morto. Assim, a fé sem as obras está morta. Até aí? Irmãos, muitas vezes a gente acaba olhando e falando: meu Deus, mas a gente muitas vezes é justificado pelas obras. A palavra de Deus fala em Apocalipse sobre um livro das obras, que vai ser aberto naquele grande dia, né? Às vezes uma pessoa, você perdeu até um parente que você ficou até triste, falou: meu Deus, era uma pessoa tão boa, fazia tanta coisa boa, ajudava tanta gente, né? E essa pessoa faleceu, né? E ela não teve a oportunidade de conhecer Jesus. Por quê? Porque todos os crentes que passavam perto dela era tudo encardido, só o sangue de Jesus. Envergonhavam o evangelho. E aquela pessoa não teve uma referência de Jesus. Pô, mas ser crente igual essa pessoa eu não quero não, prefiro continuar a fazer o que eu estou fazendo. Está dando para entender, irmãos? E aí essa pessoa morreu. Mas naquele grande dia vai ser aberto o livro das obras. E aí o Senhor fala em Apocalipse: e foi aberto o livro das obras, e ali foi encontrado. Aquela pessoa amava, porque Jesus é... Qual era Deus no céu, ela era na terra. Ela amava, ela fazia tudo. Ela só não teve a oportunidade de conhecer alguém que levasse Jesus até ela. Está dando para entender, irmãos? Mas continuando, se teve, vai ser cobrado pelo que teve. Continuando, Efésios 2, 8 a 10, vamos lá. Efésios 2, 8 a 10. Esse é o versículo que as pessoas usam, os cristãos usam para não ajudar ninguém. Só que vira para o seu irmão e fala: o texto sem o contexto vira pretexto para não fazer nada. Ou pecar também, né? Fazer coisa errada. Vamos lá? Olha lá. Pois pela graça vocês são o quê? Sabe o que é graça? Graça é de graça, é favor imerecido. Eu não mereço nada, Deus me deu. Eu sou salvo pela graça. Não vem, aí continua, vamos lá. Sois salvos, pois pela graça vocês são, por meio da... E isso não vem de vós, é dom de Deus. Continuando. Não por obras, para que ninguém se... Aí você lê isso daí e fala: então não preciso fazer nada. Preciso fazer o quê? Está dando para entender, irmãos? Pô, sou salvo pela fé, né? Pelas obras. Só que o texto sem o contexto vira pretexto para não fazer nada, porque a pessoa não continua lendo. Eu prego isso aqui para você, então a fé sem obras. Blá, blá, blá. Aí você viu, não leu também a Bíblia, não tem costume de ler. Agora continuando, vamos lá? 10.
Porque fomos feitos criados em quem? Para o quê? Você e eu fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Você e eu, a igreja do Senhor Jesus Cristo, foi feita para andar em boas obras. A palavra de Deus fala, tem pessoas que às vezes ela até acha que não peca, mas a partir do momento que você sabe que você tem que fazer o bem e não faz, você está pecando. Quer ver? Coloca aí, Tiago 4,17. Tem muitas pessoas que estão com situações na vida delas falidas, porque já entra na guerra falido. Por quê? A palavra de Deus fala, Tiago 4,17. Portanto, pense nisto: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Vai para o 13 depois, 4,13. Se eu sei que eu tenho que fazer o bem e não estou fazendo, eu estou... Está vendo? Porque muitas vezes a nossa oração não sai do teto, porque está em pecado, não consegue avançar, e os projetos são tudo falidos. Quer ver? Ouçam agora. O tema desse daí, quer ver? Tem alguém aí aberto aí em Tiago 4,13? Qual que é o tema? A falibilidade dos projetos humanos? Não confie em si mesmo. Algumas versões falam a falabilidade dos projetos humanos, né? Então às vezes você tem projetos que estão falidos já, sem mesmo começar. Por quê? Porque sabe que tem que fazer o bem e não faz. Vamos ver isso daí? Às vezes quer ir para um lugar, não vai, ou não consulta, não busca a Deus, e vai e se frustra, porque olha o que Deus fala, ouça agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã? Você não sabe o que acontecerá amanhã? Que é a vossa vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveríamos dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno, é do mal. Aí vem, portanto pense nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então a pessoa sabe que tem que fazer o bem, sabe que tem que buscar Deus, não busca Deus para nada, então ela já entra na situação já falido. Está dando para entender, irmãos? O que Deus quer mudar? Ele quer quebrar toda a falência, Ele quer te dar sabedoria, porque você tem a mente de Cristo. A palavra de Deus fala em Provérbios 16:3, coloque os seus projetos, seus planos, que eles serão estabelecidos. Então você tem que começar a mudar, começar a caminhar, confiando no Senhor, amém? Glória a Deus, vamos lá. Guarda isso no seu coração, irmãos. Você tem que prestar atenção nisso. Não comece a abraçar tudo que é lançado do altar sem o contexto, né? Tem que ser que nem os crentes de Bereia, ir lá pegar e olhar. Deixa eu ver, o pastor falou, deixa eu olhar aqui, Deixa eu ver se o pastor está falando se é isso mesmo. Deixa eu ver se o irmão Boni está falando, o pastor Boni está falando se é isso mesmo. Conferir, irmão. A palavra de Deus fala, erra o homem por não examinar as escrituras, são elas que testificam de mim, e nelas contém ter a vida eterna, até para ir para o céu. A palavra de Deus fala em Oséias 4:6, se eu não me engano, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E ele fala porque faltou conhecimento, até a geração, os filhos vão ser destruídos. Quer ver lá? O meu povo é destruído por falta do quê?
Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeitei como meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Um monte de filho de crente. Eu vou na Fundação Casa, só o sangue de Jesus na penitenciária, que tem de filho de crente ali, irmão, só Jesus. Não é só filho de crente, mas tem bastante também, entendeu, irmãos? Você vai lá cantar um hino, todo mundo já sabe até cantar. Por quê? A palavra de Deus fala o quê? Mandamento com promessa: honra teu pai e a tua, para que Deus por longos dias na terra. Muito jovenzinho morrendo prematuro, né? E muitas vezes nós como pais não estamos educando como deveríamos os nossos filhos. Não é educar, pegar o chicote e o chinelo e bater. Tem que bater sim quando precisa, que a palavra de Deus fala para corrigir os filhos sim, mas é no amor. Amém, irmãos? E preparar as crianças para viver em paz. Amém, irmãos? A palavra de Deus fala em 2 Timóteo 13. Eu vou te mostrar como o texto sem o contexto vira pretexto para um monte de coisa errada. 2 Timóteo 2:13. Eu vou pregar esse versículo para vocês. Você vai ver como você vai abraçar a ideia. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Se nós permanecermos infiéis, Ele vai ser fiel. Aí eu saio aqui, aí os irmãos olham para mim e falam: eita Deus, é isso aí, eu posso ser infiel, que Ele vai ser fiel. Aí é o que você entendeu aí? Eu posso estar fazendo coisa errada, mas Ele vai ser fiel, Ele não vai negar. Não é isso que a gente entende? Agora o texto sem um contexto vira pretexto. 2 versículos para trás, vamos lá? Do 2 Timóteo 11-13. Olha como vai mudar tudo que você leu agora. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também. Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos. Aí agora vem a palavra lá. Se somos infiéis, Ele permanece o quê? Pois não pode negar-se a si mesmo. Se fomos fiel ao quê? A palavra dele. Está dando para entender, irmãos? Você viu como, às vezes sem querer, às vezes não é nem por mal, que o pastor está empolgado, ele vai e fala. Aí daqui a pouco você olha e fala assim: é mesmo, é isso aí mesmo. É que nem aquele negócio, né? Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Todo mundo. Aí o irmão já está achando que ele pode tudo, mas você vai ver o contexto. Tanto posso ter necessidade como posso ter bonança, tanto posso estar doente como posso estar são. Eu posso todas as situações naquele que me fortalece. Aí você sai falando aqui todo culto. Está dando para entender? Erra o homem por não examinar as escrituras. São elas que testificam de mim, né? Elas contêm ter a vida eterna. Amém, irmãos? Posso continuar? Você está gostando, como diz o pastor Jean? Vamos lá. 2 Timóteo já foi, né? Filipenses 2, 3-11. Quem que nos ensinou a fazer isso? Vamos lá? 2 Timóteo, ou quer dizer, Filipenses 2, 3-11, vamos lá? Nada façam por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Essa dói, né, irmãos? Sabe o que significa isso? É você olhar para uma pessoa em situação de rua e você não se achar melhor que ela. Está dando para entender?
Não, mas pastor, então eu vou olhar para as pessoas, eu vou me sentir inferior. Não, você tem que entender quem você é. Você já ficou bonito, amém? Você já sabe que você é filho de Deus, amém? Você é imagem e semelhança de Deus, né? Qual é Deus no céu, você na terra. Você, está dando para entender, irmãos? Então você já sabe quem você é. Você não precisa de ninguém para justificar quem você é. Você é. O eu sou está sobre você. Uma certa feita perguntaram: quem é o seu Deus? É o eu sou. Então eu sou o cara. Sou a mina. Está dando para entender, irmãos? Eu não preciso de ninguém para me... Eu já sei quem eu sou. Está dando para entender, irmãos? E quando você começa a entender a sua identidade divina, você começa a viver em paz. Continuando, quer ver? Olha lá. Cuidando cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos... Vira para o seu irmão e fala: irmão, você tem que cuidar da minha vida. Eu cuido da tua, mas não é cuidar da minha vida sentando a língua, viu? Falando mal da minha vida. Porque os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Os maldizentes não herdarão o reino dos Quando fala cuidar, é ter um cuidado, é ajudar a pessoa, entendeu? Porque o pessoal está confundindo, está achando que cuidar é sentar a lenha e ficar falando mal do irmão. Os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Está dando para entender, irmãos? Vamos continuar aí a leitura. Cuidando cada seja o modo de pensar de vocês o mesmo de quem? De Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usada como vantagem. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma do quê? Tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à maneira mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e debaixo da terra mais um, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, a palavra de Deus fala o quê? Nada façai por partidarismo, por vanglória, mas sim por humildade. Ele quer que nós... Você não precisa mostrar para as pessoas que você é. Está dando para entender, irmãos? Seja. Qual é o contrário da soberba? Confira para o seu irmão e fala: o contrário da soberba é a humildade. Irmãos, a palavra de Deus fala em 1 João 2,15. Vamos lá? Primeira carta a João 2,15 a 17. Vamos lá. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Vamos lá. Pois algumas coisas que há no mundo, umas 10 coisas que há no mundo. Hein, irmãos, o que está falando ali? Pois tudo, vira para o seu irmão e fala: é tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Algumas versões falam assim: concupiscência é esse desejo incontrolável, né? O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, irmãos?
Então o que Deus espera de nós? Que nós não nos aliançamos com esses desejos mundanos. As pessoas querem ter, querem ser, querem... O que Deus espera de nós, irmãos, é que nós vivamos em paz, né? Ah, pastor, eu não posso querer ter uma casinha melhor, uma situação melhor. Não, você deve, né? E quem quer ver você se dar bem, o mais interessado é o Senhor. Ele se alegra na prosperidade do justo. Ele quer ver você bem. Ele quer, pastor, será que Deus quer que eu tenha um bom emprego? Quer. Ele quer te colocar por cabeça e não por cauda. Ele quer que você esteja por cima e não por baixo. Ele quer fazer infinitamente mais do que você possa pedir ou pensar. Antes de você querer alguma coisa, o mais interessado, quem que é pai que o filho pedir pão vai dar pedra? Escorpião? Se nós, sendo mal, damos boa dádiva para o nosso filho, o que não vai fazer o Pai do céu para nós? Está dando para entender, irmãos? É isso que a gente tem que ter no nosso coração. Começar a parar de pensar pequenos, temos que pensar grandes, temos que entender o tamanho do nosso Deus, né? Espera um pouquinho só. Meu Deus, ela fica sem graça. Amém, irmãos? Está dando para entender? Temos que pensar grande. Isaías 55, 6 a 11. Vamos lá? Busquem o Senhor enquanto é achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, porque terá misericórdia dele. Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele, sem regar a terra e a fazer brotar, florescer, para que ela produza sementes para o semeador e pão para o que come, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Irmãos, a palavra que sai da nossa boca é muito séria. A palavra de Deus fala que o manancial que sai águas doces não pode sair águas amargas. Então você tem que prestar atenção no que você fala. Você não pode ter duas palavras, você tem que ter uma palavra, sim, sim, ou não, não. Passou disso, é procedência do maligno. Então a gente tem que começar a vigiar com a nossa boca. Tem que tomar cuidado, porque quando você direcionar uma palavra dos céus para a terra, ela vai fazer, porque quando você abrir a boca, os anjos, os homens, vai ficar tudo prestando atenção, porque algo vai sair da tua boca, e alguma coisa tem que ser transformada, porque você está lançando uma palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, a palavra era Deus, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. A tua palavra é muito sério. Quando você começa a entender isso, não tem para onde correr. Você abriu a boca, os anjos já estão ali tudo de prontidão para saber o que você vai fazer. Ele está ali, ele abriu a boca, alguma coisa vai ter que acontecer. Porque você é uma mulher e um homem de Deus, você é embaixador dos céus na terra, você colocou ali o pé no lugar, né? O Senhor já te dá por herança, é solo santo, ali alguma coisa vai começar a desencadear, alguma coisa vai acontecer, os demônios vão ter que sair fora, está dando para entender? E a glória vai ter que invadir aquele lugar, amém, irmãos? Mas para isso tudo, irmãos, a gente tem que
reconhecer diante de Deus as nossas falhas e as nossas fraquezas. A palavra de Deus fala em Marcos 11, 22 em diante. Irmãos, muitas vezes a nossa oração não sai do teto, sabia, irmãos? Por quê, pastor? Já está acabando, tá, pessoal? Daqui a pouquinho já vai dormir, mas fica tranquilo, segura mais um pouquinho. Rapidinho, já está finalizando, vamos lá. Marcos 11, 22 em diante. Agora você vai ter a certeza da sua oração, que vai sair daqui da igreja, do teto, e vai chegar nos céus. Como, pastor? Assim, ó. E Jesus respondendo: tenham fé em Deus. Em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar, e não o quê? No seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será. Portanto, eu vos digo tudo. Portanto, eu vos digo algumas coisas. É tudo que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Mas todavia, porém, que acontecer quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Chegaram novamente, volta lá. Quando estiverem, 26. Chegaram novamente a 26. Isso, pulou Marcos 11, 26. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Nós, cristãos evangélicos, geralmente oramos assim: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos. Outras, católico, ora, perdoa as nossas, ou algumas bíblias está escrito: perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem. A palavra de Deus fala: aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Sabe por que muitas vezes a oração não sai do teto, irmãos? Porque nós estamos com o coração amargurado. A palavra de Deus fala: de tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede as saídas da vida. E às vezes a gente está aí, tem doenças que, câncer principalmente, amargura, mágoa. Tem muito cristão que não vai nem conseguir ir para o céu, porque está tão pesado que não vai subir. Não é de gordura não, viu, irmão? É de pecado mesmo, de mágoa. Amém? A palavra de Deus fala em Hebreus 12, 14, 15. Coloca lá, Hebreus 12, 14, 15. Não tem como você não perdoar, porque quando você ora o Pai Nosso, você fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Você fala assim para Jesus: Jesus, faz comigo, Senhor, o que eu faço com as pessoas. Está dando para entender? Você fala com a tua boca, nós falamos com a nossa boca. Em que ele vai fazer? Vai nos perdoar do mesmo jeito. Ou melhor, não vai perdoar, porque se você não perdoa, como você quer perdão? Bem-aventurados misericórdia, porque é onde receber a misericórdia. Você não é misericordioso, mas quer misericórdia? Tudo bem, para os outros tudo bem, para mim não, né? Não é bem assim não. Busquem, busquem o quê? A paz com alguns, aqueles que me dão presente, aqueles que são os meus amigos. É isso, irmãos? Busquem a paz com aqueles que são bonzinhos, com o pastor só. De vez em quando. O que está falando? Busquem a paz com.
e a santificação, sem a qual ninguém verá quem? Tomem cuidado para que ninguém se afaste do que? Sois salvos pela... Está dando para entender? Quando que perde a graça? Quando fica um desgraçado ou um coitado, que é a mesma coisa. Coitado e desgraçado é a mesma coisa. Você procura no dicionário. Quando que fica sem a graça de Deus? Quando está... Vamos ver aqui, ó. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz do quê? Ao brotar, cause perturbação e contaminem a muitos. A boca fala o que o coração está. Aí fica destilando o quê? Veneno. A pessoa fez mal para você, sai falando para todo mundo do que mal que ela fez para você. Aí daqui a pouco todo mundo está com raiva da pessoa. E aí a pessoa já te pediu perdão, mas ninguém sabe que ela te pediu perdão. Ela já se acertou com Deus, mas está todo mundo com raiva dela. E está todo mundo olhando para ela na igreja com raiva. Vira para o seu irmão e fala: misericórdia da tua vida e da minha também. O pastor foi lá, falou alguma coisa para você, você está lá, você viu o que o pastor falou para mim? Você não acredita, viu? Aí o pastor já sentou com você, já conversou, falou: filho, né? Aí você entendeu, caiu a ficha depois lá na frente, você falou: pô, o pastor está querendo o meu bem. Mas aí você já foi, já contaminou, está todo mundo com raiva do pastor. O pastor fala que ninguém está nem ouvindo uma oração dele. Vira para o seu irmão e fala: misericórdia da tua vida e da minha também. Está dando para entender, irmãos? É o irmão que falou alguma coisa para você, daqui a pouco você está com raiva do irmão, porque o irmão... E está sentando a linha do irmão para todo mundo, porque, meu Deus do céu, só misericórdia da nossa vida. Dificilmente você vai sentar numa roda e ninguém vai falar mal de ninguém. Eu já oro assim: Senhor, me ajuda a falar menos mal possível, entendeu? Está dando para entender, irmãos? A gente tem que tomar cuidado com a nossa vida. Amém? Raiz de amargura. A única coisa que vai atrapalhar a gente de ir para os céus é o quê? Uma das coisas é a raiz de amargura, que contamina muitos. A Bíblia fala o quê? Que os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Está dando para entender como é sério? Porque você e eu, nós precisamos limpar o nosso coração. Pastor, mas você não sabe o que é. Aquele filho da mãe me roubou. Meu Deus, ela me traiu, ele me traiu, ele pegou tudo que eu tinha, pastor, só o sangue de Jesus. Mas tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Agora o mais triste, sabe o que é? O cara te rouba, te trai, ou ela te rouba, te trai. E você ainda fica andando com a pessoa o tempo todo no coração. Eu gosto dela, né? Eu gosto de ficar com essa coisa no coração. Sai fora daqui em nome de Jesus. Não consegue arrumar um emprego melhor? Não tem como. Porque para entrar o novo, precisa sair o quê? O velho. Não estou falando que você está com um marido velho, precisa mandar ele embora de casa. Não, irmão, vai estar um novo. Não é isso não. Você casou até que a morte separe. Amém, irmãos? Nem a esposa também. Vai ficar com ela até na alegria, na doença, na saúde. É um casamento, que nem com Jesus. Amém, irmãos? Senão vai falar, o irmão já vai pegar a Bíblia e vai distorcer aí. Tem que explicar, né, pastor? Está dando para entender, irmãos? Às vezes a gente foi mandado embora do emprego, sabe? Pô, eu fazia tudo certinho, eu era uma pessoa tão séria, né? Nunca atrasei. Agora aquele puxa-saco lá, ficou lá e eu fui mandado embora. E aí você está preso naquele emprego lá. E aí Deus quer te dar algo novo, mas não consegue. Por quê? Porque você ainda está preocupado com aquele emprego lá. Está dando para entender, irmãos? O seu coração está lá. Aonde estiver seu coração, ali estará o seu. Não consegue nem alcançar a graça, o amor de Deus, o favor de Deus. Por quê? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo o vosso coração.
O coração está dividido, não consegue alcançar nada dos céus, porque o coração está dividido, e só dá para encontrar quando busca com todo. Está dando para entender, irmãos? A nossa luta, aí começa aquela luta, né? Porque ora o Pai Nosso fala, que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Aí na terra que é a sua. Que seja feita, muda a oração então, pô. Mas oração, que seja feita a minha vontade assim na terra. E aí também não sabe qual que é a vontade de Deus para a tua vida. Aí fica aquela briga. Mas vamos continuar aqui, depois a gente volta para isso daí. Isaías 59, 1-4. O perdão. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Continuando. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, né? Sempre apontando para os outros, dedo de culpa, sabe? Tem um, ó, sempre quando você apontar para alguém, lembra disso daqui, ó, tem um para a pessoa e 3 para você, e um pedindo misericórdia para cima, deu para entender? Né? Os seus dedos de culpa e os seus lábios falam mentiras, e a sua língua, ó, continua, volta lá. E a sua língua murmura palavras ímpias, está sempre murmurando, reclamando da vida, não consegue dar graças a Deus por nada. Continuando. Ninguém pleiteia a sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade, eles apoiam em argumentos vazios e falam mentiras, concebem a maldade e geram iniquidade. Amém, irmãos? Está dando para entender, irmãos? Então, quando que a mão do Senhor vai ficar livre para nos alcançar? Quando a gente se liberta do que? Do pecado. Algumas versões falam pecado e iniquidade, pecado repetitivo. Está difícil sair dessa situação, irmãos, às vezes é difícil mesmo, mas a gente tem que lutar contra isso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a causa de nós não sermos consumidos, mas não entrega os pontos. Vem para o pastor, fala com ele, pede ajuda para ele, ora mais, se consagra mais para vencer essa situação que você está sempre caindo. A gente tem que pedir a Deus, pastor, o senhor é super, hiper, não, eu luto todo dia contra o pecado. É, pastor, você também, todos nós, porque a palavra de Deus fala, em 2 Crônicas 7, 14 a 16, vamos orar aqui pelo Itaim, vamos orar aqui pela Zona Leste também, né? Ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, e perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Deus vai curar o Itaim aqui. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Amém? Ele vai estar de ouvido aberto aqui para as orações que são feitas aqui. Você vai orar e Deus vai ouvir. Você vai clamar e Ele vai responder. Está dando para entender, irmãos? Mas para isso a gente precisa o quê? Pedir perdão das nossas falhas, dos nossos pecados. 1 João 1, 8, 9. Está finalizando aqui, tá, irmãos? Tem quanto tempo aí, pastor? Quanto tempo eu tenho ainda? Deixa eu correr aqui. Daqui a pouco os caras vão começar com a carteirinha do ônibus, com o cartão ali, né? Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em. Todavia, porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós já aprendemos o que é pecado, né? Tiago 4,17. Eu sei que eu tenho que perdoar, eu não perdoo, eu estou Está dando porque a oração não sai do teto?
Eu passo perante uma situação, eu sei que eu tenho que fazer e não faço. Ah, não, isso não é um problema meu. Tem um copinho ali no chão. Não, isso não é um problema meu, isso é da zeladoria. Eu não sou da zeladoria. E aí começa a nossa briga com Jesus. Está vendo como que é, irmão? E aí vai. 1 João 2:1-2, para finalizar. 1 João 2:1-2. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que não pequem. Se porém alguém pecar, temos o quê? Um intercessor, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação, a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. Está dando para entender, irmãos? Pastor, tudo bem, o senhor leu tudo isso daí agora, eu peguei algumas coisas, outras eu fiquei meio assim. Pastor, o que eu faço para não sair daqui do mesmo jeito que eu entrei? Primeiro passo, quem está nos visitando hoje pela primeira vez, dá um tchauzinho para mim. Tem alguém? Não, tudo crente, então, beleza. Então já vamos avançar. O que eu faço para não sair do mesmo jeito? Primeiro passo, reconhecer diante de Deus os meus pecados. É pedir perdão para Deus. Pastor, eu não estou conseguindo obedecer a minha mãe, meu pai. Pastor, eu tenho maltratado a minha esposa. Coloca lá, Colossenses 3:17 em diante. Muitas vezes a gente está fazendo as coisas e não está tendo resultado no que a gente faz. Colossenses 3, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus e Pai por meio dele. 18. Esposas, cada uma de vocês devem se sujeitar ao seu marido, como convém a quem está no Senhor, como convém a quem é de Deus. Maridos, isso é para as esposas, agora é para os maridos. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa e não deve tratá-la com amargura. Está dando para entender, irmãos? Então você tem que pedir perdão para sua esposa, eu para minha. Filhos, obedeçam aos seus pais em todas as coisas, pois isso agrada ao Senhor. Os filhos têm que ser obedientes, honrar o pai e a mãe. Pais, não irriteis os seus filhos, para que eles não desanimem. Continuando. Escravos aí que está falando é você que trabalha na empresa tal, que está parecendo um escravo mesmo, chega de manhãzinho, só o sangue de Jesus, está quase igual escravo mesmo, né? Mas está falando, ali fala servos, né? Você que é funcionário, trabalha numa empresa, obedeçam em tudo os seus senhores, seus patrões, terrenos, não somente para agradar-lhe quando estão observando. O cara passa por você, olha, você está ali, aí ele virou as costas, vai sentar a lenha nele na rodinha lá, só o sangue de Jesus, para agradar-lhes quando estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem a quem? Continuando. E tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para quem? E não para os homens. Continua. Sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor a quem vocês servem. Quem cometer injustiça receberá o quê? De volta a injustiça. E nisso não há favoritismo, não há acepção de pessoas. 4:1-2.
Colossenses 4, 1, 2. Quem é patrão aí? Quem é patrão aí? Tem algum patrão aí? Patrão, olha lá, isso é para nós dois, eu também sou patrão. Dediquem-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graça. Não, é 1, 2. 4, 1. Senhores, deem aos seus escravos, aos seus funcionários, o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Amém? Então o que ele fala? Para o patrão, para o funcionário, ele fala com todos nós, para que a gente o quê? Tenha respeito com as pessoas e tratem elas bem, porque os olhos do Senhor estão contemplando os bons e os ruins. Então a gente tem que mudar o nosso jeito de ser, irmãos. E para que a gente possa alcançar a graça, o favor de Deus, isso precisa ter uma transformação no nosso coração. E essa transformação vem de dentro para fora. Pastor, então como que eu faço? Em cima do que você ouviu, nós vamos começar a orar. Os levitas podem se posicionar e pedir perdão a Deus. E depois nós vamos orar, trazendo à existência aquilo que não existe pela fé. Porque uma vez a gente com o coração limpo, a gente tem acesso aos céus e às coisas de Deus. Está dando para entender, irmãos? Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça, ou se você quiser ficar de joelho, em pé, deitado.